A paz do Senhor mais uma vez, comunidade Podemos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6. Né? Enquanto você abre aí, eu vou me ajeitando aqui. E nós juntos lemos essa palavra. Bom? Mateus capítulo 6, vamos ler do versículo 5 até o 8. E diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais, antes de você falar, né? Nos Salmos fala assim que a palavra ainda não chegou na minha boca, mas o Senhor já conhece, tá? Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em Tua presença, estamos, Senhor. Nós pedimos, Pai, que através do Teu Espírito, Senhor, nosso Deus, nós possamos ser impactados pela Tua palavra, possamos ouvir e entender, nós possamos ser transformados pelo Teu Espírito, nós possamos ser tocados, ó Senhor, esta noite pela Tua palavra, desejo no nosso coração, é um pedido que nós te fazemos, Senhor. E eu oro, Pai, para que Teu filho e Tua filha sejam tocados pela Tua palavra, sejam alcançados pelo Teu Espírito e possam, Senhor, ser transformados, ter uma direção do Senhor para a glória do Teu nome, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós dizemos amém, Senhor. Amém. Então, aqui na palavra, irmãos, vamos dar seguimento. Nós estamos no capítulo 6 de Mateus. O capítulo 6 de Mateus ele está incluso no Sermão do Monte, que vai do 5 ao 7 de Mateus, onde o Senhor Jesus fala. As pessoas estavam ouvindo ele, né? A preocupação de Jesus era de ensinar. E aqui no Sermão do Monte você percebe que ele está muito preocupado com como as pessoas estão lidando com as coisas que o Pai deixou para eles. Ele está falando sobre as armadilhas, sobre as maneiras que as pessoas podem se confundir no caminhar com o Senhor. Ele está dizendo assim, como aquilo que nós ouvimos, às vezes, pela falta de conhecimento de quem é o Pai, como nós às vezes erramos, como às vezes nós nos desviamos, como às vezes nós perdemos o caminho que nós devíamos ter seguido. Às vezes nós paramos e na nossa caminhada nós olhamos para trás e percebemos que nós estamos tão distante daquilo que foi que o Senhor nos chamou. Nós estamos tão muito distante daquilo que o Senhor nos chamou lá atrás. E eu comecei tão bem, eu não sei como é que eu cheguei aqui, como é que eu cheguei dessa maneira, por que eu estou desse jeito. E é muito fácil, Jesus está dizendo aqui, é muito fácil as pessoas se distanciarem. Né? Eles falam aí, nesse capítulo 5, 6 e 7, você vai ouvir Jesus falando, ensinando de coisas que eles já tinham aprendido, e Jesus trazendo uma nova cor para aquilo que eles tinham aprendido. Jesus dando um novo sentido para aqueles que eles tinham aprendido. Né? Então Jesus estava muito preocupado que a pessoa, na caminhada dela, no entendimento dela, ela se perdesse na caminhada e ela começasse a praticar coisas erradas achando que estava certo. Ele estava preocupado em achar que a pessoa se achasse santa, se achasse transformada, se achasse salva, e ela fizesse coisas que ela achava que estava certa, mas ela na caminhada ela perdesse o sentido daquilo que ela estava fazendo. Ela estava falando para a pessoa, ele estava falando aqui para pessoas que conheciam a palavra do Senhor. Né? E eu tenho certeza que eu estou falando essa noite para pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Deus está falando comigo esta noite. Né? Eu conversando com a minha esposa, esse pedido de oração hoje, Deus tem falado comigo constantemente nesses dias. Eu tenho falado para ela, com a minha esposa, sobre a respeito de oração, sobre a respeito de momentos com o Senhor, e essa palavra falou grandemente no meu coração. Né? E eu queria dividir com os irmãos o que Deus falou comigo e o entendimento que eu tenho aqui. Né? Porque, por exemplo, eu estou no Evangelho há muito tempo, e eu não estou isento de passar por o que essas pessoas passaram aqui, de chegar na minha caminhada, chegar uma hora que eu estou fazendo mecanicamente tudo que eu estou fazendo. Estou fazendo as coisas que eu faço, não mais porque eu amo o Senhor. Eu estou fazendo aquilo que eu faço porque eu sei que é assim que faz. Né? Eu consigo julgar, eu consigo apontar o dedo, eu consigo criticar, eu consigo dar sentença sobre as coisas. Eu me acho já que eu conheço tudo. Aí quando a gente lê um texto desse, como Jesus falando aqui, você percebe que a gente pode se perder nas coisas, se a gente não colocar as coisas no lugar certo.
Jesus aqui está falando de como você pode, esses versículos que eu li aqui, eu li com você do 5 ao 8, mas ó, do 2 ao 4 ele fala sobre dar esmola, do 5 ao 8 ele fala sobre como orar, do 9 ao 15 ele fala sobre oração, do 16 ao 18 ele fala como jejuar. Nos 3 ele fala assim, ó, não façam como as outras pessoas, que fazem as coisas certas pelo motivo errado, ou façam as coisas certas com o coração errado. Não dê esmola, não faça uma boa obra. Não adianta eu sair para entregar marmitex, não adianta eu sair para dar esmola, não adianta eu pagar o aluguel, não adianta eu comprar as coisas, não adianta eu fazer isso. Eu posso até fazer isso, mas se o meu coração não tiver entendimento do que eu estou fazendo, para quem que eu estou fazendo, eu perdi a viagem. Se eu orar e não tiver entendimento de com quem eu estou falando, eu perdi a viagem. Se eu jejuar e me consagrar e me separar, e eu não tiver entendimento para quem eu estou fazendo, eu perdi a viagem. Eu me desviei do caminho. Eu vou estar na praça naquele dia e vou dizer para o Senhor, mas Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas, em teu nome eu preguei, em teu nome eu alcancei as pessoas para a tua palavra, em seu nome eu fiz milagres, as pessoas foram curadas, eu expulsei demônios. E ele vai dizer assim, eu não te conheço, porque você pratica iniquidade. Então como é que eu posso, irmão, fazer todas essas coisas e o Senhor um dia correr o risco de o Senhor olhar para mim e falar assim que eu pratico iniquidade? O que o Senhor está dizendo aqui, ó, ele fala assim, nesses três textos que eu falei, para você ter uma palavra que preocupa demais a gente ler. Eu já ouvi muitas explicações sobre isso, por exemplo, nesse texto que fala assim, ó, quando você for orar, você vai, entra no seu quarto em secreto, que teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. No versículo 4, ele fala assim, ó, quando se der esmola, que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando você orar, o seu pai está no secreto. E teu pai que vê no secreto, te recompensará. No versículo 18, ele fala assim, ó, no 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai. E em secreto, o teu pai que vê em secreto, te recompensará. Então, olha isso que ele fala aqui nesse versículo. Quando você jejuar, você jejua ao teu pai. Em secreto. E teu pai que vê em secreto vai te recompensar. Quando você der esmola, você dê a esmola em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando você orar, você ora em secreto. E teu pai está lá em secreto. E ele vê, ele vai te recompensar. O que é esse secreto, irmão? É um lugar? É uma maneira? O que é o secreto? Né? O que faz a diferença entre eu ser aprovado no que eu estou fazendo e eu ser reprovado? Onde Jesus olha e fala assim, é desse jeito mesmo. Ou não, você está errado. Você está fazendo igual aqueles fariseus hipócritas. O que é esse secreto? Né? Ele fala aqui, irmãos. O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que orar? Como é que eu tenho que jejuar? Como é que eu tenho que viver? Como é que eu tenho que olhar para o pecado do meu irmão? Como é que eu tenho que olhar para a falha do meu irmão? Como é que eu tenho que olhar? Como é que eu tenho que fazer as coisas? Jesus está dizendo aqui. Não basta você fazer, não basta você perdoar, não basta você dar, não basta você orar, não basta você ir para o seu quarto, não basta você dobrar o seu joelho, não basta você falar um monte de coisa, não basta. Ele fala assim, se você não tiver entendimento, como ele vinha fazendo para essas pessoas aqui. Ele fala, não basta você orar, não basta você jejuar, não basta você dar esmola. Você tem que fazer isso em secreto, porque o teu pai está lá. E onde é esse secreto? Que lugar é esse secreto? O que é isso? E você entende, pelo contexto do que ele está falando aqui, que em secreto é a maneira que Deus olha para mim e a maneira do que eu faço aquilo. Qual o entendimento? O que move o meu coração? O que move a minha vida para fazer aquilo? Ele fala assim, quando você der esmola, que essa esmola fique em secreto. Entre você e o Pai. Entre eu e o Senhor. Ele dá uma ênfase aqui, dizendo assim, existe um reino espiritual observando o que você está fazendo. E como você está fazendo. E por que você está fazendo. Existe um reino espiritual. O próprio Pai está olhando o que está acontecendo. As nossas atitudes, elas podem nos levar a um caminho
distanciar do Senhor. Quanto mais eu pregar, quanto mais eu jejuar, quanto mais eu orar, quanto mais eu der esmola, mais eu me afasto do Senhor. Se eu não estiver fazendo aquilo porque eu amo ao Senhor, se eu não estiver fazendo aquilo para dar glória para o Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu dou esmola, mais eu me afasto de Deus. E mais distante eu fico de ficar feliz com o Senhor. Por isso que tem muitas pessoas que servem ao Senhor e são infelizes, irmãos. Não sentem mais a presença do Senhor, não se alegram mais, não estão mais vivendo uma vida de harmonia, se desviam, vão viver outras vidas, porque se distanciaram. Foram vivendo as suas obras e fazendo as coisas que o Senhor colocou no coração deles, de viver uma vida transformada. Tiago fala assim que a vida de crente sem obras é uma vida morta. Que todo aquele que está na videira, ele vai dar fruto. É impossível você viver com o Senhor sem dar fruto. Um tema que eu falo sempre na igreja, Nicodemos, na comunidade Nicodemos, o Senhor um dia vai falar assim: entre no reino do seu Senhor, você que um dia me deu de comer, me deu de beber, você me visitou, você me deu comida, casa, eu estava preso, você me viu, eu estava no hospital, você me visitou, eu precisei de comida, você me deu, eu estava doente, você foi me ver. Aí você vai falar assim: mas quando eu fiz isso? Ele vai falar assim: quando você fez para um dos meus pequeninos irmãos, para mim você fez. Entra no descanso do teu Senhor. Então são atitudes que nós fazemos e nós não temos entendimento da profundidade que isso tem no reino de Deus. E o que ele está dizendo aqui? A gente pode fazer as coisas certas, irmão. Presta bem atenção nisso. Eu posso levar uma vida de crente e estar distante do Senhor. No secreto o Senhor nunca me viu ali. Eu nunca entrei na presença dele. O meu jejum, a minha esmola, a minha oração são coisas carnais para satisfazer a minha vontade, o meu ego, para acalmar a minha consciência. É isso que ele está dizendo aqui, irmão. O secreto é aquilo que é entre eu e o Senhor. O que me move a fazer aquilo. Por que eu jejuo? Eu jejuo para as pessoas verem, eu jejuo com meu Pai. Porque eu amo o Senhor, eu quero me separar para Ele, eu quero matar minha carne, eu quero sentir a presença do Senhor. Eu faço isso porque eu amo, não vou fazer isso porque as pessoas não acharem que eu não sou crente, que eu não sei fazer as coisas direito. Eu não dou esmola para as pessoas verem como eu sou bonzinho, eu não oferto na igreja para as pessoas verem como eu sou bom, eu não faço essas coisas. Eu faço isso porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, esse é o meu secreto, o teu Pai que te vê no seu íntimo. No seu segredo. O que te move a fazer? O meu segredo, né, é fazer porque eu amo o Senhor. O meu segredo é fazer porque eu quero estar diante do Senhor. E o meu segredo é fazer porque isso agrada ao Senhor. Não importa o que vai acontecer. Não importa porque eu estou jejuando, orando. Eu estou jejuando, orando porque eu amo o Senhor. É isso que esse entendimento nos dá, irmão. É isso que isso aqui fala para mim e para você. Eu posso fazer as coisas certas do jeito errado. Eu posso fazer por mim, para acalmar a minha consciência. Né? Nesse tempo de dificuldades, a gente pode sair ofertando cesta básica, a gente pode sair ofertando marmitex, kit de higiene, né? Tá chique hoje, tem um kit de higiene. Eu posso fazer tudo isso. Eu posso levantar um clamor, vamos orar pelos irmãos que estão em situação difícil. Eu posso jejuar por essas vidas. E o Senhor olhar ali e falar assim: mas não estou recebendo isso. Não tem entendimento no que está fazendo. Está fazendo para acalmar a carne, para acalmar a consciência. Está fazendo porque acha que é certo. Não está fazendo porque me ama. Esse é o X da questão, irmão. Por que tem gente que ora? Por que tem gente que faz? Por que tem gente que pede e não recebe? Por que tem gente que vive e acaba se esfriando, se distanciando? Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, ó, você pode fazer as duas coisas. A mesma coisa de um jeito ou de outro. Na oração. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Tá vendo? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serviço dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, o que ele está dizendo aqui? Da esmola, do jejum e da oração. Por que eu faço? Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu faço boas obras? O que me move a fazer isso? Aí ele fala assim, ó. Tu, porém, servo do Senhor,
filho de Deus, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. Você vai dobrar o teu joelho e vai começar a falar com o pai, entendendo que diante deste pai, não há como você esconder, não há como você mentir, não há como você querer enganar, não há como você dizer coisas como meu filho pode dizer para mim. Eu já vi tantos filhos enganando os pais para se darem bem, mentindo, falando que estava num lugar e estava em outro, fez uma coisa, mas ele está fazendo outra. Esse pai está dizendo assim, não adianta você entrar na presença do Senhor, querendo contar história para ele, porque ele já sabe. Antes que a palavra saia da sua boca, ele já sabe. O que você vai falar para ele, ele já sabe. Ele quer conversar com você. Ele tem comunhão com você. Esse lugar secreto é fechado. E fechada a porta, orarás a teu pai. Falarás com teu pai, e teu pai que te conhece. Não adianta vir com mentira, não adianta vir com história. Abre teu coração e conversa com o Senhor. Insista na presença do Senhor, fale com Ele. E teu pai que te vê em secreto. E teu pai que vai olhar o que está te movendo. O que está te movendo nessa oração? É o ser como um hipócrita? Ou está te movendo essa oração é que você faz porque você ama o Senhor. Você depende dele. A oração é um negócio muito interessante. Eu estava com a minha esposa sobre isso hoje. É muito interessante. Eu estava olhando as orações de Jesus e quando ele vai escolher os 12 apóstolos, por exemplo. A Bíblia fala lá, eu até marquei aqui, Lucas 6,12, ele vai escolher os apóstolos. Sabe quanto tempo ele orou, irmão? A noite inteira. A Bíblia fala que ele ficou a noite inteira esperando, tentando saber qual era a vontade do Pai. Ele não queria fazer a vontade dele. Ele estava fazendo o que ele estava fazendo porque ele amava a Deus e ele sabia que Deus tinha uma vontade que era soberana dele. Ele sabia disso. Quando eu entrar no meu quarto, eu tenho que entender com quem eu estou falando, que ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, e que eu não tenho entendimento das coisas que estão acontecendo, e que ele já sabe de todas as coisas. Eu tenho que me colocar diante do Pai, sabendo que ele tem uma resposta melhor, que ele tem uma solução melhor, que ele tem uma palavra melhor, ele tem até um não melhor, ele tem tudo, ele sabe todas as coisas. Ele está me aguardando que eu converse com ele, como Jesus fez. Ele tinha que tomar uma decisão. Ele foi falar com o Pai. E a noite inteira, minha esposa falou isso para mim hoje, eu falei, vida é muito difícil a gente orar às vezes. Ela falou assim, persiste, vida. Persiste, não desista. Continua orando, continua buscando. Porque acontece assim, irmão, se dobra seu joelho para orar, eu não sei se você não acontece, mas comigo acontece. A gente dobra o joelho para orar, aí vem uma coisa. Você está orando, vem outra. Vem outra. Aí você começa a falar das coisas, como se o Senhor não soubesse daquilo. E você vai falando. Às vezes eu não me coloco diante de Deus com o entendimento de que Deus conhece tudo dentro de mim. Eu quero contar história para Ele, eu quero falar para Ele, eu quero tentar que Ele se convença do que eu quero que Ele faça. Eu quero contar uma história para que Ele entenda que eu preciso que Ele faça aquilo. E isso não vai acontecer, irmão. O Senhor fala aqui na palavra, quando você entrar na presença do meu Pai para falar com Ele, entenda que Ele já sabe de tudo. E que Ele tem a melhor resposta. E que Ele vai te ajudar quando você colocar Ele em primeiro lugar. Em outro texto, lá em Lucas, ele fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não entra na presença do meu Pai contando história, falando um monte de coisa. Entra com o entendimento de quem Ele é. E do poder que Ele tem, da autoridade que Ele tem. E quando Ele fala assim, ó, em secreto, e que Ele te conhece lá no fundo do ser. Ele sabe tudo de você. Ele te entende. Os seus medos, as suas mágoas, a sua frustração. E você é como você é. Ah, eu tenho um problema numa área da minha vida porque eu fui abusado quando eu era pequeno. Eu fui abusada quando eu era pequeno, eu não sei lidar com isso. O Pai sabe disso.
Ah, eu tenho dificuldade de abençoar as pessoas porque eu passei muita fome, eu tenho medo de ficar sem. O pai sabe disso. Você não precisa falar disso para ele. Você precisa dizer para ele assim, pai, eu sei que eu sou assim e eu preciso que o Senhor me ajude. Você não precisa contar essas histórias, ele já conhece todas. E ele te ama, ele te chamou desse jeito. É tão importante a gente entender isso, irmão. Muitos irmãos e irmãs ficam pelo caminho e levam uma vida de sofrimento porque não entendem que o Pai está olhando. Não tem como mentir para ele. Ele está no secreto. E ele vê no secreto. Ele conhece no secreto. Não tem como enganar. Você tem que persistir diante do Senhor. Orar. A noite inteira, como Jesus falou. Ele orou a noite inteira para saber quem eram os escolhidos. O reino de Deus estava chegando ali. A justiça, o reino tinha chegado. Ele precisava saber o que Deus queria. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala isso. Eu até marquei aqui, ó. Jesus orou a noite inteira. Então, algumas coisas para a gente entender aqui nesse versículo, nesse texto. É você e Deus. Sem mentira. Sem falsidade. Sem contar história. É você rasgar seu coração diante do Pai. É você falar para Ele coisa que você nunca falou para ninguém. Em secreto. O Pai preparou aquele momento e Ele diz para você aqui na palavra dele, ó, eu te conheço. Eu conheço a sua dor. Eu conheço o seu sofrimento. Eu conheço a sua frustração. Está cheio de gente que está me ouvindo aqui, irmãos. Estão frustradas com o Senhor. Porque não conseguiram viver a vida que eles esperavam no Senhor. E eu quero dizer para você essa noite que está me ouvindo, que o Senhor te conhece. E Ele fala assim, coloca isso diante de mim. E deixa eu te ajudar, a te encaminhar pelo meu Espírito, o ajudador, o Paráclito. Eu vou te levar para o caminho. Jesus orou a noite inteira para saber quem eram os 12. Eu vou revelar para você a minha vontade. Em Amós ele fala assim, eu não vou revelar para os meus profetas a minha vontade. Eu não vou revelar. Eu vou fazer algo sem avisar meus profetas. Eu vou fazer algo sem avisar para Abraão, meu amigo. Eu vou avisar. Eu tenho que fazer, eu tenho que me colocar na presença de Deus, entendendo quem Ele é. Entendendo como eu tenho que me relacionar com Ele. Ele fala assim, você jejua para mim. Você dá esmola para mim. E você ora para mim. E eu, olhando para dentro de você, eu vou te transformar e vou te recompensar pela sua maneira de me compreender. Consegue entender, irmão? Eu preciso entender isso. É só você e o Pai. Você tem que falar com Ele. E Ele, em segredo, em secreto, Ele te conhece. O secreto aí, irmãos, é o profundo. É o mistério do Senhor na sua vida. É a tua eternidade diante dEle. O que você já viveu, o que você já passou, os seus medos, o que você está vivendo hoje, tudo está diante dEle. Ele fala aqui, ó. E teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê, Ele te vê no secreto. Em secreto Ele te vê. No escondido Ele te vê. No íntimo Ele te vê. Senhor, eu faço porque eu faço para o Senhor. Realmente, filho, você faz porque você faz para mim. Senhor, eu faço para você. Não, você não faz. Você faz para acalmar a sua consciência, você faz porque você acha certo, você faz porque você acha bonito, mas você não faz porque você me ama, você não faz porque você entende que eu quero isso, porque isso é da minha justiça e do meu reino. Jesus orou a noite inteira, persistiu. Separar o momento. Jesus se distanciou de todo mundo e foi lá para o monte. E lá ele ficou a noite inteira buscando a vontade do Pai. O Pai podia ter falado com ele logo, mas a palavra de Deus fala que ele ficou a noite inteira buscando do Senhor, do nosso Deus, qual era a direção para a vida dele. Lá no monte, lá no Getsemane, quando ele vai, antes de ser crucificado, 3 vezes ele foi olhar e falar com o Pai, pedindo para o Pai ajudar ele ali, mostrando a vida dele diante de Deus. Pai, me ajuda, se for possível, passa de mim isso. Isso é momento de separação. E ele queria buscar a resposta, né? A oração, nós temos que buscar a resposta do Senhor para a nossa vida. Não a resposta que eu quero. Esse é o grande problema.
eu começo a orar e as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu desisto de conversar. Eu vou viver a minha vida. Eu já cansei de passar por isso. Eu já cansei de ver gente passar por isso. Falar, Deus não me escuta. Deus não me ouve. Eu oro e Deus não responde. Mas como Deus vai responder se você quer ouvir aquilo que você quer ouvir? Jesus orou, Pai, se for possível, se for, passa de mim esse cálice. E Deus falou para ele, não. Eu quero que você me obedeça e passe por isso que você tem que passar. A palavra de Deus fala que ele fez isso por obediência. Ele passou pela cruz por obediência à vontade do Pai. Então, e se ele não quisesse ouvir? Se ele quisesse dar o jeito dele? É isso que essa passagem diz para a gente. Nosso Pai que nos vê no secreto, na nossa esmola, no nosso orar, no nosso jejum, Ele está vendo o que está movendo no nosso coração. Então o que eu queria deixar para você nesta tarde, nessa noite, né, que está começando agora, é que você entendesse isso. Né? Marca um encontro com o Pai. Entra na presença do Pai. Prepara um momento, mas para o Pai. Né? Um momento que você vai conversar com Ele. Eu tenho falado com minha esposa, nós estamos falando sobre esse assunto aqui em casa. A necessidade que nós temos de mudar a maneira de falar com o Senhor, de insistir na presença do Senhor. E quando a resposta não chegar, ela falou para mim hoje, enquanto a resposta não chegar, espera ali, fica ali, ore, persista. Daí eu estava lendo esse texto de Jesus e falei, e realmente é verdade. Jesus ficou a noite inteira esperando, querendo uma resposta de Deus para aquilo que ele tinha que fazer no dia seguinte. Enquanto ele não teve a resposta, ele não saiu dali, porque a resposta melhor vem de Deus, a direção melhor vem do Senhor, a direção perfeita vem do alto, do Pai das luzes, ali vem a resposta. Então você pode estar passando um momento difícil na sua vida, nesta noite, e a palavra do Senhor para você, aí onde você estiver, seja hoje à noite, né? Nós estamos falando aqui no dia 26 de abril de 2020, ou no dia que você for assistir essa palavra, você pode estar passando por um momento de dúvida na sua vida. Você não pode falar, eu não entendo porque as coisas estão acontecendo desse jeito. Então você pode pegar para você a palavra que eu peguei para mim. Eu tenho que me comportar entendendo que meu Pai está sempre me observando. Meu Pai olha para mim, louvado seja o nome do Senhor, quando eu estou ofertando na casa do Senhor, quando eu estou abençoando alguém na rua. O Senhor olha para mim quando eu estou jejuando, separando meus momentos para Ele. Quando eu dobro meu joelho para falar com Ele, Ele está dizendo assim, ó, em secreto, você não sai, Deus está te olhando, Ele sabe o que vai dentro de você. Não adianta querer inventar. Paulo fala assim lá para dar oferta, né, lá em 2 Coríntios. Deus ama aquele que dá com alegria. Não adianta eu ofertar por medo de que minha vida, que eu vou perder o emprego, que eu vou ficar doente. Não é isso que Deus está falando. Né? Ele fala assim, ó, foi dito para você, se você não der, o gafanhoto vai vir na sua casa. Eu, porém, vos digo, ame e oferte no reino de Deus. Ame e oferte porque você ama o Pai. Oferte na casa do Senhor porque você tem entendimento. Oferte. Não vamos se ofertar aqui na Nicodemos, não. Oferte na igreja que você tiver. Mas oferte porque você ama a obra de Deus. Você sabe quem é o Senhor. O Senhor olha para dentro de você quando você está colocando aqueles 10 reais ali de oferta. O Senhor sabe o que está dentro do seu coração. Quem deu mais? Quem deu menos? Por que deu? A gente não vai impressionar Deus. Ele conhece o nosso secreto. Só que ele diz aqui na palavra que a nossa atitude tem consequência. Ele fala, quando você faz as coisas que você faz para mim, para a gente começar a encerrar a palavra, quando você faz o que você faz para mim, o que você faz, seja que você faz, vou falar de novo no texto aqui, né? A oferta, você dá a esmola, você ora ou você jejua. Se você faz para você, porque você está preocupado, porque você quer acalmar sua consciência, porque você quer santificar, porque você quer fazer isso, porque você precisa de uma resposta de Deus, ou você está fazendo porque você quer ser usado por Deus. Senhor, eu estou abençoando essa pessoa aqui com essa oferta, mas eu estou fazendo isso porque eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu não estou dando essa oferta aqui para essa pessoa porque eu quero acalmar a minha consciência e pôr minha cabeça no travesseiro. Eu sei que essa pessoa, Senhor, é um amado do Senhor. Eu vou abençoar a vida dessa pessoa porque eu te amo, Senhor. É porque eu te amo.
Eu vou orar, Pai, porque eu quero estar na sua presença, eu quero te conhecer. Tanto tempo eu caminhei sem te conhecer, né? Tanto tempo eu vivi sem ter entendimento, eu fiz mecanicamente as coisas. Tantas vezes eu orei mecanicamente, eu cheguei a orar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, e levantei do mesmo jeito que eu me ajoelhei. Mas eu não quero mais isso. Eu quero entrar na tua presença e saber que o Senhor está me olhando, Pai. Os teus olhos estão sobre mim. E eu quero entrar na tua presença ali em oração. E quero sentir que o Senhor está conversando comigo, que o Senhor está falando comigo. Eu quero sentir meu espírito vibrar na tua presença, na presença do teu Espírito, junto, Senhor. Te louvar, te engrandecer e te conhecer cada dia mais, Senhor. Saber as tuas verdades para a minha vida, saber os teus caminhos para a minha vida. É isso que eu quero, Pai. Eu quero não que seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Que a sua vontade seja feita aqui onde eu estou, como ela é feita aí no céu. É isso que eu quero. Pai, quando eu me separar para o Senhor, eu quero que o Senhor entenda que eu estou fazendo para o Senhor. Eu quero ter esse sentimento dentro de mim. O Espírito Santo me ajuda a fazer as coisas certas pelo motivo certo. Porque eu amo ao Senhor. A gente só ama aquilo com aquela pessoa que tem relacionamento. Você vai, ama o Senhor. Caminha com Ele. E Ele vai se revelar para você cada dia mais. Lá em Hebreus fala assim, ó, aquele que se aproxima do Senhor, é necessário que a pessoa creia que Ele exista. A pessoa não pode se aproximar de Deus sem entender que Ele é uma pessoa, Ele é um ser. Apesar de ser um espírito que você não vê, Ele tem entendimento de pessoa. Nós fomos feitos em mais semelhança dEle. Os atributos dEle nos mostram que Ele se comporta conosco como se fosse uma pessoa, como um pai se comporta com o filho. Por isso tem tanta gente que sofre, tanta gente que se esfria ou que nunca teve uma experiência com Deus. Porque se aproxima do Pai sem entendimento, sem entender quem Ele é. Em secreto. A chave aqui, irmão, é em secreto. Teu Pai que te vê em secreto. Ele fala aqui, ó. Para que a tua esmola fique em secreto. Para que a tua esmola seja do Senhor. Seja do Senhor. Você não fez para ninguém. Você fez porque você ama a Deus. E teu Pai que vê em secreto, te vê lá o motivo, te vê o íntimo que você fez aquilo, te recompensará. E você, em oração, orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai está lá observando, só olhando a tua atitude. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então Ele vai ver o que te move, Ele vai ver o porquê você fez aquilo. Ele vai te recompensar. E o último ele fala, lá em 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E jejuas a teu Pai. E teu Pai que vê no secreto, em secreto, te abençoará. Jesus aqui estava trazendo aquelas pessoas para uma nova profundidade de relacionamento. Essa palavra do Senhor fale com você essa noite. Fale comigo essa noite. E nos tire do raso da nossa oração, do raso da nossa vida. De atitudes sem entendimento. De comportamentos sem entendimento. De orações sem entendimento. De nos colocarmos de joelho diante do Pai sem entendimento de quem é o Pai. E quem é o Senhor. Sem persistir. Sem querer saber. Por que Jesus persistiu? Porque Ele queria saber qual era a vontade do Pai. Eu não vou levantar daqui enquanto eu não souber qual é a vontade do Pai. Eu não sei o que está me impedindo de saber, mas eu vou continuar até saber qual é a vontade do Pai. Até entender qual é a vontade do Pai. Até chegar diante da revelação do Pai. Eu vou continuar. Jesus várias vezes ele fez isso. Quando ele precisava de uma direção, quando ele estava triste, quando ele estava lá no jardim, um problema muito grande que ele ia passar, uma dor muito grande que ele ia passar, ele buscou a presença do Pai, ele buscou em oração a direção de Deus. E você vai ver que a palavra de Deus fala assim que os anjos o confortavam. Quando percebeu que não tinha para onde correr, que era aquilo, Deus trazia o conforto. É como você vai passar pelo que você tem que passar, mas eu vou te sustentar. Você, meu irmão, minha irmã, que está passando por dificuldade, eu te dou abrindo uma porta para você essa noite, para mim, para nós entrarmos na presença do Senhor. E juntos buscarmos a face do Pai. E juntos entendermos que Ele já nos conhece. Tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, tantas coisas erradas que eu já fiz.
tudo Ele me perdoou, tudo Ele conhece, tudo Ele transformou. E Ele já sabe o meu futuro. Ele sabe qual é a melhor resposta. Essa é a palavra do Senhor essa noite para você. Entra na presença do Senhor com entendimento. Haja, viva com entendimento. Foi-te dito que era assim, mas eu, porém, vos digo, o Pai te conhece como ninguém te conhece. Nem você se conhece como o Pai te conhece. Nem você. E o Pai que é o melhor para você. Fala assim, como uma pessoa pode dar, se um pai dá um peixe para um filho, como é que Deus vai dar uma pedra? Se o pai dá um angu, como é que Deus vai dar uma cobra? Se vocês fazem isso, são maus, como é que eu vou fazer coisa ruim para vocês? Eu vou dar para vocês o meu espírito, eu vou dar a direção da minha vontade. Quando ele fala assim, eu vou dar o meu espírito para vocês, eu vou dar a minha vontade na sua vida. Eu vou dar a minha vontade na sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando? Entra na minha presença. Sem mentira, sem conversa. Entra na minha presença. Fecha a porta, vem falar comigo. Né? Minha esposa me ensinou, novo convertido, puxa a cadeira. Jesus, senta aqui, eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso colocar meu coração diante do Senhor essa noite. E o Senhor vai te ouvir. Você vai falar com Ele como quem conhece. E vai aguardar a resposta do Senhor. O Senhor vai dar direção para a sua vida. Busca a direção do Senhor, que te conhece. E em secreto, para você Ele vai falar. Para você vai agir no reino espiritual. Você vai agir no secreto, no reino espiritual. Vai se mover no reino espiritual. E o Senhor vai te recompensar. Amém, irmãos? Queria que você guardasse essa palavra no seu coração essa noite. É isso que o Senhor tem falado para mim. E eu queria passar muito para a comunidade. Nicodemos isso. Nós devemos aprender a dar esmola, ofertar. Nós aprendemos a nos separar, a nos santificar. Nós aprendemos a orar, a entrar na presença do Pai. Fazer as coisas certas da maneira certa, agradando a Deus que já nos conhece e que sabe pelo que nós fazemos. Então, se eu estou fazendo alguma coisa dessas coisas de maneira errada, eu vou me analisar, o Espírito Santo vai me ajudar e eu vou corrigir a minha caminhada, vou corrigir a minha maneira de agir. E é isso que eu desejo para o seu coração, né? Que você possa entrar na presença do Pai e escutar o Pai falar, esperar o Pai falar. Entra na presença dele, ele que te conhece. E Ele vai te recompensar. Isso diz a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, Deus faça prosperar no seu coração essa palavra, que dê os frutos. Eu queria orar com você para que o Senhor fale mais do seu coração, dobre sua cabeça aí no seu lar. Pai, em nome de Jesus. Você ouviu, nós ouvimos a Tua palavra essa noite, pedimos ao Senhor que o Senhor fale mais em cada coração aqui, na nossa comunidade, ó Deus, ou as pessoas que vão ouvir a Tua palavra. Nós nos comportamos, Pai, e fazemos coisas que a Tua palavra diz, Senhor, que nós andamos, às vezes, fazendo o que é certo em iniquidade, Senhor. Nós fazemos o que é certo para agradar o desejo da nossa carne. Esse é o motivo da nossa oração, Senhor. Que o Senhor nos abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, nos ajude, Senhor, a entendermos o que estamos fazendo e pelo que estamos fazendo, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a mergulharmos na Tua presença, a mergulharmos nas obras que o Senhor tem para nós, a fazermos a Tua vontade, ó Deus, com o entendimento daqueles que Te conhecem, Pai, que sabem caminhar com o Senhor, que têm entendimento, Pai, que andam com o Senhor num nível espiritual, no secreto, no lugar separado, no lugar de comunhão com o Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, por esse entendimento, por esse privilégio, Pai. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale mais aos nossos corações pelo Teu Espírito. Senhor, abençoa meus irmãos e minhas irmãs essa noite, Pai. O desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém, meu irmão. Que Deus fale mais ao seu coração. Que você possa caminhar essa semana com essa palavra, se colocando no secreto com o Senhor, ouvindo de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Não desista. Lembra de Jesus, Ele orou a noite inteira. Persevere na presença do Senhor. Separa, guarda, busca, persevera. Que o Senhor vai falar para você o desejo do coração dele para você, que é boa, perfeita e agradável a vontade do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe.